Eu sempre fiquei muito ligado em começar as coisas muito cedo na minha vida, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Não por necessidade, mas por interesse, para saber como é que é esse negócio de trabalhar. A primeira coisa que eu fiz na vida foi ser engraxate. Fugido, escondido. Em São Paulo, isso? Em São Paulo. Na esquina da minha casa, eu tinha uma caixa e eu fui um engraxate frustrado, porque ao colocar a caixa na esquina, pensando que eu estava escondido, o primeiro cara que passou na esquina foi meu tio. Então a minha carreira de engraxate terminou em 10 minutos, mais ou menos. Nem engraxou o sapato do Nada, zero. Chegou em casa, contou, foi um escândalo, né? Porque eu estava... E aí, por que você está fazendo isso? É porque eu queria saber como é que é esse negócio de fazer alguma coisa e ganhar dinheiro. Isso era com 7, 8 anos de idade, né? Então foi uma carreira que começou já frustrada. Aí o tempo passou e tal, e houve uma época em que faltava açúcar na cidade ou no país. E tinha um supermercado próximo e eu fiz uma proposta para o dono do supermercado: garotinho, se eu ajudar a colocar pacotes dentro dos sacos aqui, o senhor me paga em açúcar? O cara morreu de rir e concordou. Então, quando eu fiz escondido, isso também, porque pensava que eu estava brincando lá, estava no supermercado. E quando eu recebi o primeiro pagamento, um pacote de 5 quilos do Açúcar União, e voltei para casa, porque faltava açúcar na cidade, e entreguei o pacote de açúcar para minha mãe, eu me senti assim, um cara espetacular, né? Que coisa, que grande vitória. Então a minha carreira de trabalho começou muito cedo, mas também foi sendo destruída aos poucos. Ao descobrirem, eu tomava dura e não prosseguia. E aí meu tio era diretor de uma empresa muito importante em São Paulo, e aí, como eu tinha esse fogo no rabo para trabalhar, com 14, 15 anos, eu, quer saber? Vou levar você lá para a empresa. E eu comecei a trabalhar cedo. Muito cedo. O que era a empresa? Naquela época, existia em São Paulo, os mais veteranos conhecem o que eu vou falar, uma grande casa de comércio de eletrodomésticos, era considerada a gigante de São Paulo, Casas Pirani. Pirani, que era mais ou menos que antecedeu a Mapping, essas coisas todas. Era ali na Celso Garcia. Celso Garcia 292. E era muito grande mesmo, né? Era um sucesso na época. E ele me levou lá para trabalhar, entre aspas, né, e me colocaram num setor de expedição. Caminhões, naquela época era isso, caminhões de produtos que chegavam, de geladeiras, fogões, e que saíam também para entregar para os clientes naquela época. Então foi muito legal, eu fazia nota fiscal, coisa que um garoto Você tinha que dar, podia fazer, talvez 15 para 16 anos aproximadamente. E aí, depois de um ano, mais ou menos, como eles acharam que eu tinha jeito para uma série de coisas, me transferiram para a agência de propaganda deles, chamada Pira Propaganda. E foi lá que eu comecei a conhecer as pessoas da comunicação. Os jornais, todos os jornais de São Paulo, iam lá em busca de anúncios, né? Claro. As rádios em busca de anúncios, as emissoras de televisão em busca de anúncios. Eu comecei a conhecer as pessoas, eu era assistente do diretor de propaganda da Pira Propaganda, que era uma agência da empresa, né? E a coisa começou assim. E aí eu recebi, as pessoas me conheciam e tal, e eu comecei a escrever, eu escrevia razoavelmente bem, e comecei a conhecer esse pessoal. A primeira emissora que eu trabalhei, correspondente em São Paulo, Rádio Comercial de Presidente Prudente, um sucesso, né? Eles chamam, e agora vamos a São Paulo, correspondente, informações da capital com moleque, né? Então era isso.